Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação do RH. Olá, pessoas! Eu sou a Marina, psicóloga e empreendedora, e hoje estamos aqui com uma convidada que vai contribuir e compartilhar com nós um pouquinho sobre a atuação dela no setor de recursos humanos, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa área e o que é possível ser realizado em relação à saúde, ao bem-estar das pessoas, enfim, sobre o RH como um todo. Então, vou deixar a Fran se apresentar e contar para nós quem ela é. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Franciele Valer, eu trabalho na Planeta Água e trabalho hoje com o RH, enfim, né? E a Marina me convidou, então, para esse desafio de vir aqui falar um pouquinho sobre RH, sobre recursos humanos. E estamos aí, né? Sobre a tua experiência, eu acho, nesse setor, né? A Fran, na verdade, não é de carreira inicial de RH, ela virou o RH, se tornou um RH, né? Fran, então, conta para nós um pouquinho, assim, como é que tu chegou no RH e qual foi a formação que tu fez para poder atuar nessa área? Eu sou formada em ciências contábeis, em processos gerenciais. A minha bagagem sempre foi na área contábil, no fiscal, né? Então... Nos números. Nos números, né? Na parte tributária. E em 2020, né, eu tive o convite de participar do RH, de contribuir com o RH. E foi um desafio, né? Porque sair de uma área completamente analítica para uma área de pessoas é um desafio. Aí tu passou a gerenciar o setor de RH também. O setor de RH. Isso. E o que tu buscou de formação para te ajudar? Eu fiz, a primeira formação que eu fiz foi a pós em Recursos Humanos 4.0, que eu acho que era um plus, né, para iniciar. E depois eu fiz Psicologia Organizacional. Muito bem. E agora? Hoje eu estou fazendo psicanálise, então... Estudar as pessoas nunca termina, né, Marina? Eu acho que isso é eterno, então... Sim, e a Fran sempre teve esse perfil de gostar, né, de pessoas, de se comunicar, de atuar junto com as pessoas, né? Eu sempre digo, eu não sei como é que ela estava na contabilidade, mas ela continua nas duas áreas. Isso aí. Gerenciando, enfim, né? Então, tu passou por uma transição de carreira quase, né? Tu mantém, sim, a tua formação base, a tua atuação como gestora, né, da área contábil, mas também migrou para o RH e foi buscar formação. E por que a gente pontua isso? Porque é muito importante a gente buscar formação para poder atuar no RH de uma forma efetiva, né? Porque é uma área que tem muitas coisas, né, que a gente precisa conhecer. E vocês viram que a psicologia faz parte da formação, né? Nas pós, enfim, porque é conhecer sobre pessoas, é gerenciar as pessoas, os recursos humanos, né? É um desafio, né? E eu acho que não só para os recursos humanos, mas essa bagagem que a gente precisa ter na liderança, né, Marina? Isso aí. Então, fala para nós, na tua visão, quais são os principais desafios que tu vê nessa área de RH atualmente? Eu acho que uma das coisas é o recrutamento e a seleção de pessoas, né? A retenção de talentos, eu acho que é uma das principais coisas assim que hoje a gente demanda e que precisa ter um cuidado grande. A qualidade de vida do trabalho, tipo, do trabalhador no trabalho, então eu acho que isso também é bem importante. E a gestão de mudanças, porque estamos num mundo completamente em mudança, né? E se a gente não perceber que a gente precisa, que aquele time da mudança precisa acontecer, a gente se perde. Então, acho que a gestão da mudança é uma das principais. É um grande desafio, sem dúvida, porque o mundo está em constante mudança e as pessoas têm dificuldade de mudar. E aí o setor de RH também pode pensar em como ajudar a mudança a acontecer dentro da empresa, né? É verdade. E o que as empresas podem esperar de um RH estratégico? Porque a gente fala muito hoje sobre isso, que o RH ele não é um setor operacional apenas, né? Tem a parte da operação, mas ele tem que ser estratégico e tem que atuar junto com a estratégia da empresa. É verdade. Eu acho que a agilidade no digital, hoje em dia, ela é fundamental, né? A gente tem que agilizar os processos. O que tiver, a inteligência artificial, ela está aí na nossa vida para nos auxiliar. Então, a gente tem que utilizar ela para várias coisas para que a gente consiga ter tempo de fazer outras, né? Então, não é que ela vá roubar nosso lugar, não é isso, mas ela está aí para nos auxiliar.
É algo que vem para ser um aliado, não um inimigo, se a gente souber usar. Isso aí. Eu acho que também mapear os perfis comportamentais é uma das coisas bem interessantes e importantes para que a gente também não perca talentos, né? Não deixe pessoas irem embora boas, né? Então, saber o perfil, saber aonde colocar, onde encaixar aquela pessoa. Usar o melhor de cada pessoa. Isso aí. E eu acho que a análise e o alinhamento de indicadores, né? Porque também a gente fala muito de recursos humanos, mas quando a gente vai falar com a gestão, a gente precisa ter dados, né? Números na minha mão, como diz um professor meu. Então, é isso, tem que ter números. É porque às vezes por ser considerado uma área mais humana, a gente acaba esquecendo ou negligenciando a parte, né, dos dados. Mas para tomar decisões estratégicas, a gente precisa ter a análise dos dados, que vai ser quantitativa e qualitativa, eu sempre digo, né? Então, às vezes a gente tem os números e a gente tem que saber analisar eles também numa análise qualitativa. E aí o RH pode fazer isso muito bem. É verdade. E aí ajudar na tomada de decisão da empresa. Aliados, né? Muito bem. E eu sempre digo que o RH é uma área de apoio para os líderes, né? Que quem faz a gestão de fato das pessoas é o líder lá no dia a dia. Mas o RH tem que servir como apoio. Como é que tu vê essa relação RH e líderes? Eu super concordo contigo. E uma das coisas que a gente sempre fala para os nossos líderes é que a gente está ali como apoio, como base para eles. Que a gente não vai estar lá no dia a dia, né? A gente não sabe a dor dele do dia a dia, mas a gente tem técnicas e ferramentas que podem auxiliar. Então, estamos à disposição sempre que necessário. Por isso que eu acho que o RH tem que se atualizar, porque daí quando o líder chegar com a demanda, o RH já tem que saber como auxiliar, né? Como orientar, como direcionar. Isso aí. E eu vejo que tem que ser um lugar, assim, né? Um setor onde as lideranças realmente possam buscar tirar as dúvidas, compartilhar experiências, fazer uma troca, para que eles não se sintam sozinhos na gestão de pessoas, né? E o RH também acaba sendo o setor que cria ferramentas que os líderes vão usar. Então tem que ter todo o acompanhamento para garantir que eles consigam usar. Isso aí. Tem que ser juntos, né? Isso. A gente tem que trabalhar juntos. Muito bem, Fran. Em poucas palavras, o que tu aprendeu nesse tempo que tu está atuando no RH? Que precisamos gostar de pessoas para estar no RH. Sem gostar de pessoas, não se fala em recursos humanos. Viu? Se você não tem paciência para pessoas, procura outra área. Isso aí. Isso é a base, né? E é verdade, a gente brinca, mas é verdade, porque eu já escutei pessoas que trabalham no RH dizendo que não gostam de pessoas. Não vai ter como fazer um bom trabalho. Né? Então, vocês vejam, a Fran pontuou assim, de forma breve, algumas coisas que são importantes. A formação, busca conhecimento, até porque isso também mudou muito, né? Sim. Eu sou formada em psicologia há 11 anos, já mudou totalmente, inclusive o conhecimento nessa área de pessoas. Então, tem que buscar atualização, tem que trabalhar junto com os líderes e tem que ser de forma estratégica e usando a tecnologia a nosso favor. Então, acho que isso resume bem os pontos que a gente falou, né? É verdade. Muito bem, gente. A gente vai ter mais bate-papos com a Fran para ela contar um pouquinho da prática dela dentro da empresa onde ela atua e como que a gente pode usar, né, esse setor ou usufruir dos conhecimentos da área de recursos humanos para fazer uma empresa ser mais saudável, mais competitiva e ter bons resultados, certo? Fiquem bem e até mais. Até mais.